Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma versão especial dedicada ao nosso anjo da guarda, né? Todos nós temos um anjo da guarda que nos acompanha durante toda a nossa encarnação. Isso independente da sua religião, independente da sua crença, da sua prática devocional, você tem um anjo guardião. E esse anjo guardião, ele é designado por Deus para lhe acompanhar durante toda a sua encarnação, lhe trazendo proteção, lhe trazendo inspiração e lhe trazendo conforto nos mais diversos momentos da nossa jornada durante a nossa encarnação no planeta Terra. Uma questão bastante curiosa a respeito dos anjos da guarda é que os anjos da guarda, quando nós encarnamos, né, para ter a nossa experiência tridimensional, esse anjo da guarda, ele está bem pertinho de nós, ele está bem próximo. E esse anjo da guarda, ele é o anjo que nos acompanha durante todas as nossas encarnações. É isso mesmo, gente. O nosso anjo guardião, ele vem nos acompanhando desde a nossa primeira encarnação como reino humano na face da Terra e vai nos acompanhar até nós conseguirmos alcançar a nossa ascensão, a nossa libertação da roda das encarnações. Então, quando nós entramos para o reino humano, nós temos designado por Deus, né, através das hostes angélicas provenientes do arcanjo Miguel, nós temos designado para nós um anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele cresce conosco, ele evolui junto conosco. E quando nós estamos no plano espiritual, no intervalo de uma encarnação para outra, o nosso anjo guardião, ele tem assim como uma espécie de férias, digamos assim, né, para a gente poder entender, aonde ele também passa por processos de aperfeiçoamento e evolução. Da mesma forma que nós, no plano espiritual, fazemos todo o nosso planejamento para uma nova encarnação, nosso anjo da guarda também faz uma reciclagem, um aperfeiçoamento, digamos assim, um upgrade das suas qualidades para poder nos acompanhar e trazer inspirações novas para nós quando nós entrarmos novamente na encarnação seguinte. Então, o nosso anjo da guarda é o nosso amigo mais antigo, né? É o companheiro que a gente tem assim de eras, né? De milhares de anos, podemos dizer assim. Então, é muito importante que a gente faça um contato mais próximo com o nosso anjo da guarda. É muito importante que a gente tenha uma afinidade, que a gente estreite cada vez mais esses laços entre nós e o nosso anjo da guarda, tá? Nosso anjo da guarda, ele é reverenciado por algumas religiões e não é tão reverenciado por outras religiões, mas isso não significa que a pessoa não tenha o anjo da guarda. Mesmo aquela pessoa que não tem nenhuma religião, mesmo aquela pessoa cuja religião não reverencia o anjo da guarda está presente, está atuando, está cumprindo a sua tarefa de ser o guardião daquela emanação de vida que está tendo a sua experiência na Terra. Só que o que acontece? Quando a gente reconhece nosso anjo guardião, o nosso laço com ele, né, o nosso vínculo com o nosso anjo da guarda fica muito mais fortalecido, né? É como quando a gente tem assim amizades, né, aqui no plano terrestre. Quanto mais a gente se aproxima das pessoas, quanto mais a gente fortalece os vínculos, mais próximos a gente vai ficando das pessoas. E com os anjos da guarda é a mesma coisa. A gente precisa
reconhecer a sua presença, né? Precisamos fazer essa aproximação com ele para que a gente possa perceber como que ele se comunica conosco, como que o nosso anjo guardião nos orienta, tá? Então, a gente que já está nesse caminho espiritual já há algum tempo, a gente tem assim inúmeras questões, inúmeras maneiras, né, de dizer que realmente o anjo guardião ele fala conosco, né? Ele nos orienta, ele mostra, ele tem a sua maneira de se comunicar. E quanto mais você o reverencia, quanto mais você o agradece e quanto mais você assim fica feliz de ter a presença dele perto de você, mais ele se aproxima e mais atuante é a sua intervenção, tá? Então, na aula de hoje, nós estamos fazendo uma homenagem, né, a todos os anjos guardiães de todas as pessoas, né? E trazendo algumas dicas, né? Eu separei 10 dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, são dicas bem simples e que agradam muito o nosso anjo da guarda, e essas dicas, elas acabam favorecendo a aproximação do seu anjo da guarda, tá? São dicas bem simples que a gente faz no dia a dia, mas que são bastante, assim, receptivas pelo anjo da guarda, tá? O anjo da guarda, o dia em que se comemora, né, de acordo com algumas religiões, o dia que se comemora o dia do anjo da guarda é dia 2 de outubro, tá? Eu vou publicar essa videoaula, talvez alguns dias antes, para que vocês possam preparar essas sugestões que nós estamos dando, para que no dia 2 de outubro vocês possam estar com tudo preparado e dedicar-se apenas a fazer essa aproximação com o seu próprio anjo guardião. Lembrando também, né, gente, que quando nós estamos dentro de uma família, né, vamos supor que temos uma família com 4, 5, 6 pessoas vivendo na mesma casa, ali nós também temos 4, 5, 6 anjos guardiães vivendo simultaneamente, todos juntos, né? Então ali também existe a maneira, né, a interação dos próprios anjos guardiães, né, trazendo inspiração, trazendo ideias, trazendo conforto, consolo para todas as pessoas ali daquele ambiente, né? Um anjo da guarda pode inspirar uma outra pessoa que não seja o seu protegido, tá? De uma forma bastante fraterna, né? Então, por exemplo, o anjo da guarda de uma mãe, por exemplo, pode estar sendo o anjo da guarda dela, mas pode inspirar essa mãe com alguns cuidados extra para o seu filho, que também tem o anjo da guarda dele. Então, quer dizer, é uma situação assim de fraternidade, de harmonia entre os anjos quando há várias pessoas no mesmo ambiente. Mas lembrando também que o nosso anjo da guarda nunca nos abandona, nunca. Por mais difícil que seja o momento, por mais difícil que seja o período em que você esteja passando, ou diante de uma situação que você não consegue ver uma saída, o seu anjo guardião está ali, do seu lado, te inspirando muitas coisas e que às vezes, por você não reconhecê-lo ou por você não reverenciá-lo, você não consegue perceber essas influências, essas dicas, essas ideias, essas inspirações que o seu anjo guardião está te passando, tá? Então, essas dicas que eu estou trazendo são também para que você possa fazer esse contato mais estreito com o seu anjo guardião para poder seguir as dicas que eles trazem para a gente. Os anjos guardiães, eles têm uma maneira bastante interessante de se comunicar conosco, né? Os anjos, eles se comunicam através de uma linguagem que é isenta de palavras, tá? Então é muito difícil você ver um anjo falando, né? Assim, no caso, no sentido mais literal, né? Apesar de nós termos várias
explicações, né, de anjos que se comunicam com as pessoas, né, o próprio arcanjo Gabriel que trouxe a anunciação à Nossa Senhora, né, só que aí são questões mais avançadas, né. O nosso anjo guardião, ele se comunica conosco dentro do nosso campo mental através de inspirações, tá? Às vezes, quando ele precisa passar uma mensagem muito direta para nós, ele pode se utilizar de alguns facilitadores. Então, por exemplo, às vezes você tem uma situação que você precisa de uma resposta e você está conectada com o seu anjo guardião, né? E aí, num determinado momento, você está passando por um lugar e escuta uma frase de uma música e aquela frase daquela música que você escutou naquele instante é a resposta que você estava precisando. Então, o anjo da guarda, ele movimenta muito a questão das sincronicidades, ele movimenta muito aquilo que nós chamamos de coincidências, né? Os anjos adoram atuar dessa forma, né? Porque eles são muito fluidos, eles são muito harmoniosos, então para eles essa questão da sincronia, essa questão da coincidência, da harmonia das questões é muito fácil para eles. Por isso que a gente precisa estar com a mente bastante serena para a gente perceber a sutileza dessas informações, né? Às vezes o anjo da guarda ele se comunica através de uma inspiração e uma outra pessoa conversa com você e te consola, né? Na verdade, a pessoa nem sabia o que falar para você, mas o anjo da guarda seu inspirou o campo mental daquela pessoa e ela acabou falando palavras que te consolaram, que te confortaram, que te trouxeram uma ideia nova para um determinado problema que você estava passando. Então, os anjos, eles se comunicam dessa forma muito fluida, né? Uma outra questão também interessante dos anjos da guarda. Os anjos da guarda estão assim muito, mas muito próximo das crianças, né? Inclusive eu coloquei aqui uma imagem que reflete bastante, né, a ideia dessa proteção dos anjos, né? Os anjos estão muito perto das crianças, exatamente pela pureza que elas irradiam, né, gente? Então, quanto mais a gente tem o nosso campo mental e o nosso campo emocional dentro de uma harmonia e de um determinado grau de pureza, né, de sentimentos e pensamentos, isso favorece muito a aproximação do anjo da guarda, tá? Mesmo aquelas pessoas que são assim, que nós podemos dizer que não são tão positivas, elas também têm o anjo da guarda, só que como elas não estão numa frequência muito elevada, né, elas estão numa frequência um pouco mais assim obscura, os anjos da guarda têm um pouco mais de dificuldade de poder passar essas inspirações, tá? Mas essas pessoas também contam com a proteção dos seus anjos guardiães, tá? Porque isso é uma determinação de Deus, uma determinação divina de que todo ser humano encarnado tem o seu anjo guardião, tá bom? Uma outra questão também muito interessante com relação às crianças, né? É que as crianças, pelo grau de pureza que elas têm, algumas conseguem ver os seus anjos guardiães, tá? Então, para quem tem criança pequena, para quem tem netinho, netinha, que às vezes vem falar, eu vi um anjinho, ou eu vi um anjo com asa e tudo mais, pode acreditar, porque ela está vendo mesmo, tá? As crianças até uns 3, 4 anos mais ou menos, elas têm a capacidade de ver esses seres angélicos, tá bom? Aí, às vezes, se ela tem como missão ter a clarividência aberta, ela vai continuar vendo conforme ela vai crescendo. Se ela não tem como missão ter a clarividência desenvolvida, conforme ela vai crescendo, ela vai deixando de perceber esse mundo angélico extrafísico que nos rodeia 24 horas por dia, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o fato de vocês não verem os seus anjos guardiães não significa que ele não esteja com vocês, tá? Ele pode estar ao lado de vocês, coladinho nas costas de vocês, sentadinho do lado ali da mesa de trabalho de vocês, inspirando vocês no trabalho, inspirando vocês nas atividades. Isso não quer dizer que ele não esteja ali só porque você não está vendo, tá? Essa é a questão que a gente precisa ter
é bem clara, né? Que os anjos da guarda estão sim muito presentes e estão conosco sempre, tá, gente? Sempre. Então, agora no próximo slide, eu vou falar para vocês essas 10 dicas que vocês podem fazer para poder ter o anjo da guarda cada vez mais perto de vocês e fazer esse contato bem mais próximo, bem mais estreito, para facilitar muito mais a vida de vocês, né? Nada melhor do que um amigo tão fiel e tão confiável, né, para poder nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, não é mesmo? Então vamos lá. Então aqui, né, gente, ó, 10 dicas para ter o seu anjo por perto. Então, em primeiro lugar, enfeite a sua casa com flores da sua preferência. Os anjos, eles adoram flores, gente. Flores, qualquer flor de qualquer cor. Então, não precisa encher, né, a sua casa de flores, mas se você tiver um vasinho, né, e dedicar, ofereça aquele vasinho de flor para o seu anjo guardião, tá? Compra lá um vasinho bonitinho, com uma plantinha, de preferência com flor, e ofereça, diga, olha, esta flor é para você, meu anjo guardião. Eles ficam extremamente felizes com essa dedicação e com esta reverência que a gente tem para com eles, tá? Então, se você gosta de flores na sua casa, você pode ter várias, mas não esqueça de pegar um vasinho e dedicar, oferecer ao seu anjo guardião, tá bom? Se você tem várias pessoas na sua casa, se várias pessoas quiserem fazer isso, vários vasinhos serão ofertados aos seus anjos guardiães, tá bom? Dica número 2. Coloque perfumes ou essências no defumador ou então use incensos da sua preferência. Aqui, gente, é para dizer o seguinte, os anjos pertencem ao elemento ar, tá? Eles são seres que habitam um dos 4 elementos, que é o ar. Então, eles pertencem a essa classe de seres. Então, os perfumes, né, os aromatizadores, os incensos, são muito benéficos para a aproximação dos anjos. Então, vocês podem escolher entre essas alternativas o perfume ou a essência que vocês mais gostarem, tá? E aí vocês podem dedicar em alguns momentos esses incensos aos seus anjos da guarda. Dica número 3. Harmonize o ambiente com música instrumental, preferencialmente instrumento de sopro, flautas, por exemplo. Então, gente, como eu falei, né, os anjos estão muito alinhados com o elemento ar, e se você quer tê-los por perto, é legal, é bem interessante você colocar música instrumental, de preferência que seja com instrumento de sopro. Existem várias músicas na internet, no YouTube, vocês podem pesquisar, né? Aquelas músicas de flautas peruanas, aquelas músicas andinas, né? Que tem aquelas flautas de bambu, são muito bonitas, tá? Existem também algumas peças instrumentais, né? Clássicas, que tem flauta doce, transversal, né? Não importa, importa que seja instrumento de sopro. Então é bem interessante também e é uma coisa que traz uma leveza assim, no ambiente que é maravilhoso, tá? Quarta dica, abra as janelas da sua casa, né, do seu apartamento e tal, e deixe o ar invadir o ambiente. Sabe quando a gente abre assim a janela e dá aquela revoada, né? A gente sente aquela renovada do ar? Isso é maravilhoso e os anjos adoram, tá, gente? Então, não deixa a casa fechada não, aquela coisa tudo, né, janela amarrada, não faz isso. Deixa aquele vento circular pelo ambiente, porque isso deixa os anjos assim muito felizes, além de renovar o ar, trazer prana para dentro da sua casa, que é muito importante, tá bom? Número 5, dica número 5, acenda uma vela branca, opcional. Então aqui, gente, para quem gosta de vela, a vela, que se você acender uma vela e oferecer a chama dessa vela para o seu anjo guardião, ele vai ficar muito feliz também, tá? Então para quem gosta de vela e quiser fazer essa dica, é uma vela branca.
Para quem não gosta de vela, não tem problema, vocês podem fazer as outras 9 dicas que vocês estarão aproximando o anjo da guarda de vocês do mesmo jeito, tá bom? O que não pode acontecer é desarmonia. Então é melhor você não acender uma vela do que você acender uma vela e brigar com todo mundo porque você quer a vela acesa. Então aí não vai funcionar, tá bom? Então aqui, ó, número 6. Preferencialmente, vista-se com roupas claras e alegres. Então, gente, né, fica uma dica, né, para quem gosta, e se você quiser colocar essas roupas claras e alegres, principalmente no dia 2 de outubro, melhor ainda, né? Eles gostam, gente, que a gente se sinta leve, né? Então, aquelas roupas bem fluídas, bem assim, esvoaçantes, é um tipo de sensação que traz aquela leveza e eles gostam disso, tá? Então, eles se sentem assim confortáveis quando a gente tá assim, dentro dessa sintonia, tá, gente? É por isso. Número 7. Se gostar, procure colocar no ambiente sinos dos ventos para elevar a vibração do ambiente. Sinos dos ventos, gente, é aqueles tubetes de metal que você coloca assim na porta ou na janela e conforme vai batendo o vento, eles vão fazendo barulhinho, né? Parece sino mesmo. Isso é muito interessante, eleva bastante a vibração do ambiente, tá? E os anjos gostam demais disso daí. Então é bem interessante, se você gosta desse barulho, né, desse som, né, dos sinos dos ventos, pode colocar. Existem de vários tamanhos, com várias vibrações diferentes, né, vários tons diferentes, então aí vocês podem escolher. Eu mesma adoro, só na minha casa eu tenho 3, então em cada janela eu coloco um, então quando tá ventando de uma janela, tá tocando esse sino, quando tá ventando a outra janela, eu tô escutando do outro, então eu adoro isso, eu acho muito bacana. Bom, dica número 8. Procure manter a mente serena, pois os anjos se comunicam conosco inspirando-nos boas ideias. Então é como eu falei no início, né, gente? Quando a gente está com a cabeça assim serena, quando a gente está assim tranquilo, a gente consegue perceber a inspiração que os nossos anjos da guarda têm para nos trazer, tá? Então é bem interessante quando a gente está precisando assim de uma orientação, a gente pegar, sentar, fazer um minutinho de silêncio, fazer a pergunta, né, daquela situação que nos aflige, e aí a gente deixa a mente em branco, a mente serena, para poder receber, para poder perceber a resposta. Os anjos, eles sempre vão dar a resposta, só que nem sempre nós vamos perceber o que eles nos inspiraram, porque às vezes nós estamos preocupados demais, né? Estamos querendo resolver a questão da nossa maneira e a gente às vezes não percebe uma dica valiosa, né? Uma inspiração valiosa que os anjos podem estar nos dando e que a gente não consegue captar, tá? Então isso é uma dica importante, além de também trazer para a gente um estado de tranquilidade para o nosso corpo físico, para as nossas emoções, né? Então a mente serena, ela é uma questão bastante importante para a gente cultivar, tá? Dica número 9. Eu também já comentei no outro slide, né, no comecinho do vídeo. Acredite em sua presença, mesmo que não o veja, tá, gente? Então, de novo, os anjos da guarda existem, estão presentes, pertinho de vocês, todo mundo tem. Não é porque você não vê que você não o tem, tá bom? Então, confie, ele está mais perto de você do que você imagina, tá? E número 10, uma dica bem interessante e que é muito importante que você entenda isso. Dê um nome ao seu anjo da guarda que só você saiba. E sempre que precisar da sua intervenção, o chame pelo nome. Então aqui, gente, você vai precisar, num momento em que você estiver fazendo esse contato com o seu anjo guardião, você escolhe um nome e dê a ele. Batize, né, por assim dizer, o seu anjo guardião com um nome que só você saiba, tá? Quando você precisar de uma intervenção assim mais importante, né, aquela coisa que você
né, precisa num momento, às vezes, de angústia, você chama o seu anjo da guarda pelo nome. Não precisa falar o nome em voz alta, você vai chamar o nome dele no pensamento, tá? Porque ele responde a você dentro da sua mente, dentro do seu campo mental. Então você vai chamá-lo pelo nome mentalmente, tá? Esse nome pode ser o nome que você quiser, pode ser nome de pessoa, pode ser nome de planta, pode ser nome de flor, pode ser um nome abstrato, pode ser o nome de uma cor, pode ser o que você quiser. Você vai, assim, sentir a energia do seu anjo guardião e aí você vai dar um nome que sintonize-se com a energia que você percebe dele, tá? É assim que a gente faz. Se você quiser perguntar para o seu anjo da guarda como ele gostaria de ser chamado, você pode fazer essa pergunta. E aí você aguarda, né, uma inspiração, e a primeira inspiração que vier com relação a essa pergunta, você confie na resposta e pegue essa palavra que possa vir de inspiração e batize o seu anjo da guarda com essa inspiração, com esse nome, com essa palavra que você recebeu, tá? Então, gente, nada mais oportuno do que nós termos ao nosso lado nosso anjo guardião, tá? Eu sou muito grata ao meu anjo guardião, eu já tive inúmeras experiências extremamente positivas e extremamente, assim, verídicas da presença do meu anjo guardião. Então eu dedico essa videoaula com muita gratidão ao meu anjo guardião, especialmente a ele, né, que me acompanha tantas encarnações, né, especialmente nessa, com uma aproximação e com uma atuação extrema, e também agradeço e reverencio os anjos guardiães de todos vocês que porventura venham assistir a essa videoaula. Então, gente, gratidão mais uma vez pela sintonia de vocês, que essas dicas possam realmente aproximar vocês dos seus anjos guardiães, porque é uma parceria maravilhosa. Aqueles que conseguirem fazer esse contato, né, essa aproximação, fortalecer esse vínculo, vão entender com certeza o que eu estou falando. Então aproveitem, reverenciem o anjo da guarda de vocês, porque é uma presença indispensável e vocês vão se sentir muito confortados em várias situações da vida de vocês. Gratidão mais uma vez pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.